Questões voltadas à proteção ao meio ambiente têm grandes probabilidades de ganho de causa nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Atenção, porque o Marcelo Favalli, nosso âncora que acompanha o Encontro Mundial da Economia em Davos, conversou com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Vamos acompanhar. O Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, continua acompanhando os desdobramentos de tudo que acontece aqui no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, e as discussões não são apenas políticas e econômicas. A justiça também faz parte do nosso debate. Ao meu lado, o ministro do STF, Luiz Barroso, que dispensa apresentações. Ministro, muito obrigado pelo seu tempo. Essencialmente, eu queria que a nossa conversa ela começasse falando deste entrosamento, vou chamar assim, da justiça com as causas ambientais que são tão importantes e fazem parte aqui de uma espinha dorsal das discussões em Davos. A sua experiência, principalmente no Supremo, é possível nós entendermos de que a justiça tende a dar um ganho de causa às proteções ambientais? Olha, no mundo em geral, houve uma certa mudança da atuação do judiciário nas questões ambientais. Por muitos anos, por muito tempo, o judiciário tratava isso como uma questão política e, portanto, não propriamente como uma questão que devesse ser resolvida num tribunal de justiça. Essa percepção foi mudando e o judiciário passou a tratar a questão ambiental, em parte, como uma questão de direitos humanos, e aí a proteção de direitos é um papel do judiciário. Um pouco porque a questão ambiental ela vem sem os incentivos adequados para a política. Porque a política se move com frequência por objetivos de curto prazo, que são os ciclos eleitorais. E a questão ambiental, o dano que você produz hoje, a emissão que você produz hoje, ela só vai causar o efeito negativo daqui a 25 anos, 30 anos. Portanto, a política nem sempre tem um incentivo para tomar as medidas que vão se tornando cada vez mais urgentes. Uma terceira razão que justificou o ingresso do judiciário é que a degradação ambiental, a mudança climática, acaba afetando menores ou as futuras gerações. E menores e futuras gerações não são representados pelo processo político majoritário, que é o Congresso e o Executivo. Então, proteger minorias em determinados contextos acaba sendo o papel do judiciário. Então, por essas três razões, o judiciário começou a atuar e a produzir decisões na Holanda, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil. O Brasil tem uma situação um pouco diferente, porque, diferentemente de outras constituições, a Constituição brasileira tem um artigo longo dedicado à questão ambiental. Então, no Brasil, desde 1988, nunca foi propriamente uma questão política, porque a Constituição diz que é um direito fundamental das pessoas, um dever do Estado, e depois traz um elenco de quais são as ações que têm que ser praticadas pelo Estado. Enquanto que no Brasil essa sempre foi uma questão jurídica e judicializada, inclusive no Supremo. O Supremo tem algumas decisões muito importantes. Tem uma decisão que liberou o Fundo Amazônia, que havia sido paralisado no governo passado, e o Fundo Clima. O Fundo Amazônia para combater o desmatamento na Amazônia, o Fundo Clima para combater a mudança climática. Parte desse dinheiro, inclusive, era um dinheiro carimbado, porque é um dinheiro que vinha da Noruega ou da Alemanha, um pouco como compensação ambiental, e esse dinheiro ficou parado em conta. O governo não tinha nenhum projeto, o governo passado, nenhum projeto que visasse o enfrentamento do desmatamento e do aquecimento global. Isso mudou, o Supremo liberou esses fundos e há decisões recentes do Supremo determinando a complementação dos planos para enfrentar desmatamento e para enfrentar as queimadas no Pantanal. De modo que no Brasil, em outras partes do mundo, mas no Brasil particularmente, a questão ambiental passou a ser uma questão jurídica e posta perante os tribunais. Ministro Barroso, vou fazer uma pergunta retórica, porque eu imagino que a resposta seja sim. Vamos pegar um arco de tempo de 50 anos. As causas que chegavam nos tribunais em disputas envolvendo o meio ambiente
era um desmatamento, retirada de matéria-prima de maneira ilegal e tomada de áreas de preservação ou então de território indígena. Com o passar dos anos e a industrialização, entraram outras pautas nesse mesmo arcabouço, nesse mesmo universo, por exemplo, a poluição ou descarte indevido de resíduo da indústria. Ficou mais difícil fazer essa análise porque ela precisa de um aspecto mais técnico. Invasão de terras indígenas é mais fácil de olhar. A poluição causada por uma indústria precisa de uma perícia mais delicada. Se torna mais complicado para a justiça? Olha, dificuldade sempre. A própria desintrusão de terras indígenas é muito difícil. Eu posso falar, eu sou relator de uma dessas ações, já fizemos diversas desintrusões. Mas se você não tem um programa de absorção social dessas pessoas que invadem desses garimpeiros, você tira de um lugar e eles invadem outro. Então, as dificuldades existem. O que eu acho que o mundo cresceu em percepção, sobretudo depois do Acordo de Paris, que é de 2015, é que um dos maiores problemas são as emissões de gás carbono, de dióxido de carbono, na verdade. O que o mundo está procurando enfrentar é a mudança climática. A mudança climática é causada, sobretudo, pelo aquecimento global. E a principal causa do aquecimento global é a utilização de combustíveis fósseis, que são o petróleo, o gás e carvão. De modo que a redução dessas emissões, que é o grande objetivo do Acordo de Paris, e esse passou a ser o principal fenômeno, eu diria, ambiental climático. Obrigado, ministro, mais uma vez. Tudo de bom.